Tem alguém aqui? Não. Obrigada, irmãos. Porque o Senhor ainda quer trabalhar hoje. O Senhor ainda quer fazer um mover hoje. Para de se reter. Para, irmão, para não ir pro leito. Porque Deus quer trabalhar enquanto Ele te usa. Ele visita a tua casa. Enquanto Ele te usa, Ele cura aquele que está na droga. Então dá espaço ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida e através da sua vida. Aleluia. E a palavra de Deus em Levítico 6 vai dizer assim, o capítulo 6, versículo 8. Falou o Senhor mais a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá a calça de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois de expirar as suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial em um lugar limpo. O 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Poder se assentar. Senhor, ele separou ali, né, Arão e os filhos como sacerdócio santo para fazer a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor, né? E ele fala da lei do holocausto. Não sei se você já parou para poder analisar sobre a lei do holocausto. É uma expiação, ao mesmo tempo que é uma expiação do pecado naquela época, né? O animal ele era degolado e o sacerdote colocava a mão na cabeça do animal e ali transferia o pecado dele para o animal que estava ali sangrando. Louvado seja o nome do Senhor, que no dia de hoje nós sabemos que não tem mais isso, porque Deus deu o único filho dele em prol da vida da sua vida, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui eu fiquei com o Senhor querendo entender o que ele estava falando a respeito do holocausto, né? E ali o Senhor falou que quando aquele animal, ele está no altar, igreja, ele está ali entregue por inteiro ao sacerdote, o que o sacerdote quiser fazer com ele. E dentro disso o Senhor falou que é assim que a igreja tem que estar, oh meu Deus do céu, em totalmente devoção a Ele, à disposição dele para que Ele possa usar. Aleluia! Porque quando eu fui olhar para poder parar, para poder analisar ali, era uma devoção ao Senhor, onde ele estava totalmente vulnerável a dizer, eis-me aqui. Envia-me. E eu fiquei assim, Senhor, é verdade. Porque quando eu estou parando para estudar aqui, eu começo a questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, por que o sacerdote estava lá dentro com uma roupa, depois ele teve que trocar de roupa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou que nem tudo que a gente está na intimidade com Ele é para as pessoas que estão fora da intimidade ver. Oh, meu Deus do céu! Aleluia! O Senhor falou que dentro do sacrifício quem faz é você e Ele. Aleluia! Quem está ao seu redor não precisa saber, aleluia, do seu propósito com Deus. É você e Ele. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Aí eu falei, mas Jesus, por que Ele pega a cinza e joga fora num lugar limpo? Mas por que a cinza é jogado num lugar limpo, Senhor? E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu falei, eu espero o Senhor responder, porque eu quero entender. Porque não adianta, irmãos, você chegar aqui e pregar e você não entender a mensagem, o que Deus quer falar, principalmente com você e comigo. E ali o Senhor falou que, sabe o que era a aflição? Que a gente tinha que contar para um servo de Deus para se desabafar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a gente não pode chamar qualquer um para poder falar daquilo que a gente pecou, daquilo que a gente fez
sempre vai levantar alguém de confiança para a gente botar o lixo para fora, mas é num lugar limpo, não é num lugar sujo. Eita glória! Aleluia! A gente não tem que confundir as coisas. A gente não pode se desabafar com aquele que está lá fora, porque não vai entender aquilo que você está passando. Se dentro da igreja quase ninguém entende o que você está passando, de fora vai entender. Porque nem todo mundo está na mesma ligação que você está. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Existem segredos, existem pérolas dentro da palavra que Deus só revela para você quando vai estudar. Ele vai e manda você fazer um propósito com Ele. Porque a Bíblia diz que somos o quê? Somos dele, né? Somos sacerdote santo dele. Somos como é? Tem uma palavra que fala prioridade peculiar dele. Eu vou entender que é uma intimidade. Eu vou entender que é algo que está assim. Aleluia. Eu vou entender que é algo que está assim, sabe, grudando, dizendo assim: vem cá, deixa eu te curar, deixa. Abre o seu coração, abre. Deixa eu realmente cuidar de você. Eu quero sarar aí essa ferida que você, quando toca, dói, mas você não deixa eu entrar. Abre o coração hoje, que eu quero te libertar daquilo que você está dizendo. Está doendo. Ai, Senhor, está gritando, os pratos estão vindo. Eu não estou conseguindo. O Senhor falou, Jeremias 3:33. Clama a mim que eu lhe responderei. Porque só Ele pode. Existem tentações na minha e na sua vida, a qual só o Senhor pode. E que muitas vezes a gente quer compartilhar com o homem, com o ser humano. E o Senhor está dizendo: conta a mim. Fala para mim o que é que está te afligindo. O que é que está te fazendo perder a direção. Porque muitas das vezes a gente conta para todo mundo, menos para Ele. É interessante que nessa parte da cinza do lugar limpo, tem sempre um irmãozinho ou irmãzinha que o Senhor, né, coloca e diz assim: irmão, pode falar. Se você precisar de alguma coisa, quiser conversar, me procura, né? E a gente para assim: mas meu Deus, nem conheço, é ruim aí que eu vou falar. Mas na hora da necessidade, quem é que vai procurar? A pessoa que Deus colocou. Porque a pessoa da confiança dele, não é da minha, não é da sua. Porque ele não une vida, ele une propósito. Ele une propósito. E ali eu fiquei querendo saber mais sobre essa palavra, porque ele me deu do 8 até o 13. E eu fiquei questionando o Senhor sobre os dias de hoje. E o Senhor ficou perguntando: como está o teu altar no seu secreto? Será que você tem chegado para se ajoelhar, tirar suas vestes carnais para me cobrir com as minhas vestes espirituais? Meu Deus! Porque muitas das vezes, quando chegamos para o Senhor, principalmente quando estamos feridos, queremos apontar o pecado dos outros, contando para Deus aquilo que foi feito comigo e contigo. E na realidade o Senhor está dizendo: eu quero tratar você, eu quero curar você, eu tenho um compromisso contigo, não é com quem te feriu. É você que eu quero despertar a atenção para ter intimidade. E o fogo ali vai aumentar continuamente, porque na hora da guerra, irmãos, a gente começa a falar para Deus: ah, Senhor, está doendo. Ai, Senhor, eu não estou suportando. Mas para pensar, quando você passa, alguém está dizendo: vai uma mulher de Deus ali, ó. Vai um homem de Deus ali, ó. Ih, irmão, você está bonito hoje. Ih, irmão, você está bonita. O que aconteceu comigo? Eu passei, falei: amém, baixei minha cabeça. Se soubesse a guerra que eu estou enfrentando. Mas é o quê? O que é que a Bíblia diz? Que a nossa leve, momentânea tribulação produz um peso de glória. Aleluia! O que é o peso de glória, irmãos? Intimidade com Deus. Ele dizendo, foi falado aqui o tempo todo, que Deus está chamando para a intimidade, que o Senhor quer ter um particular comigo e contigo. Aleluia! A renúncia dói na alma, mas vale a pena. Aleluia! Porque quando estamos na guerra, irmão, pode parar para observar. A gente grita, Jesus diz: eu estou aqui. Quando alguém pede oração, a gente ora em menos de uma semana. Jesus responde.
Aleluia. Porque o fogo está ardendo no altar. Glória. Estamos constantemente chorando aos pés do Senhor, choramingando nos pés dele. Uma coisa é você chamar Deus para ter intimidade com ele. Aleluia. Outra coisa é ele te convidar para ter intimidade contigo. Tu já parou para analisar que um Deus tão grande, tão poderoso, que somos um nada diante dele? E ele diz: eu quero falar contigo, entra na mata, entra lá, se desveste das suas vestes carnais, que eu quero lhe cobrir com as vestes espirituais. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, eu não sei se tu está entendendo. Aleluia. Quando Deus está convidando, porque existem coisas que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. E quando o Senhor falar para você que não quer você de tal jeito, obedeça. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o Senhor nos chamou como sacerdote santo para fazer a diferença. Não é o mundo que tem que entrar na gente, é o que está na gente que tem que entrar no mundo. E muitas das vezes, por causa de amizade, a gente confunde as coisas. Né? Tem um ditado aí que fala: mostra-me com quem anda, e eu lhe mostrarei quem tu és. Mostra-me as tuas mãos, e eu lhe mostrarei as tuas obras. Aleluia. Se a gente parar para analisar, quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente começa a aprender o hábito da pessoa. A gente começa, aleluia, a interagir com uma pessoa. Agora presta atenção nisso. Quando você começa a ler a palavra, você começa a falar, aleluia, como Deus quer que tu fale. Você começa a se comportar como Deus quer que tu se comporte. Você começa a se vestir da maneira que Ele quer que tu se vista. Porque você começa e eu começo a ficar sensível à voz dEle para entender aquilo que Ele está falando. E ainda há quem diga que você está se aparecendo. Ainda há quem diga, como já foi dito aqui, que está com inveja, que quer o seu lugar. Será que está preparado para passar a luta que tu passa, a luta que eu passo? Será que está preparado para a renúncia? Será que está preparado para Deus pegar, tirar do estado, deixar pai, mãe, filho, neto, tudo lá e levar para outro estado? Será que está preparado, irmãos? Porque Ele faz. Ele faz. Assim como Ele fez na minha vida. Ele me arrancou da Bahia, Ele me trouxe. Minha filha veio, Ele mandou voltar. Glória a Deus. Ele fez a minha filha voltar. Ele me deixou, não sei com quem Ele quer falar nessa manhã. Chegar no fundo do poço. Botar tatuagem. Botar pince. E quando eu pensei que eu estava toda me querendo, Ele me chamou. Ele me chamou, irmãos. Porque Ele falou que Ele tinha uma grande obra na minha vida. E o interessante disso é que eu achava muito bonito as pessoas orarem, e acho até hoje. Eu acho uma coisa do outro mundo a pessoa que ora. Seja do jeito dela, na humildade dela, do jeito que ela é, porque Deus Ele não quer palavras bonitas. O Senhor está chamando para renúncia. O Senhor está chamando para jejuar. O Senhor está chamando para orar. O Senhor está chamando para subir o monte. E dentro disso tudo, quando você for fazer um propósito com Deus, convida Ele antes de fazer. Não faz com a força do seu braço, não. Jesus quer fazer um propósito. Entra. Vai na minha frente, tem muita gente que vai fazer um propósito. E vai lá e faz. Cadê a ordem e a decência? Se Deus não foi. Se Ele não foi, como é que você vai receber a bênção? Aí fica frustrado, se afasta de Deus, coloca a culpa nele. Se não está colocando Ele como prioridade na sua vida, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Como que o fogo vai arder no altar continuamente se eu não orar?
altar, irmãos. Se quando eu chego de junto do Senhor, eu não consigo me despir da minha veste carnais, eu quero, soberano Deus, eterno Pai, Pai nosso Jesus Cristo. E o Senhor está dizendo: grita! Fala de verdade o que tu tem, quem tu és! Que eu quero ouvir! Eu quero mudar, eu quero transformar, mas você precisa falar, mas fala de verdade. Porque muitas das vezes, quando a gente se ira, a gente quer encher a cara do outro de bolacha. Mas chega na hora de orar, a gente não quer dizer isso para Deus. A gente quer falar daquele que feriu. Eu já disse para Deus, Senhor, se tinha cara de empregar a cara daquele irmão no asfalto, mas me cura, Jesus, porque eu não posso. É verdade, irmãos. Mas chegamos para Deus e está ali, soberano Deus, eterno Pai, e não sei o que, e o Senhor está dizendo: grita! Fala de verdade o que tu tens. Ele sabe, mas ele quer ouvir a minha e a sua voz. Como o fogo vai queimar, irmão? No altar, se todo o problema que eu tenho, eu quero que alguém ore por mim, eu não quero orar. É Deus, aleluia. O Senhor está dando chamando, está dando um convite para mim, para ti, para a intimidade, porque os dias são maus, irmãos. Eu recebi um áudio ontem que eu desci na hora na olaria e fui orar. Falei: Jesus, me ajuda a descer na olaria. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Eu tenho sentido necessidade de estar de joelho, ainda com a minha boca calada. Ainda com o meu joelho doendo, porque eu não aguento. Eu desço no joelho, levanto sempre. Desço no joelho, levanto sempre. Mas eu estou sentindo a necessidade de me ajoelhar. Vou falar isso porque Deus está mandando eu falar. Tem pessoas aqui que estão dessa maneira: Senhor, minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. E até a adoração já não passa de palavras e canções repetidas. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Porque a terra seca sou eu. A terra seca está aqui. E precisamos admitir para Ele que somos terra seca. E quem de nós não está aguentando orar nos dias de hoje? Que as palavras já estão repetidas, já não suportam o tamanho da guerra. E o Senhor está dizendo: grita. Grita, que às vezes estamos aos pés do Senhor, mesmo na intimidade. O Senhor está dizendo: grita, clama. Existe a diferença da oração e do clamor. O clamor é um ato de desespero. Mas tem pessoas que ainda desesperada não quer clamar, quer só orar. E o Senhor está dizendo: clama a mim que eu lhe respondeste. Existem situações, e já existiu na minha vida, eu disse: Pai, vai lá. Não deixa eu abrir a minha boca, porque se eu abro eu peco contra ti. Porque antes de eu pecar contra o meu próximo, eu peco contra ti. Então vai o Senhor, meu Deus. Porque eu não sei falar. E precisamos entender isso. E quando a gente se cala, quem fala é o Senhor. É verdade. Quem faz é Ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Senhor novamente me traz a memória, dizendo: renuncia às distrações e me dá mais um pouco do seu tempo. Renuncia mais um pouco às más conversações e me dá mais um pouco do seu tempo. E a gente não compreende o que é intimidade com Deus. Eu costumo falar para Deus: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu costumo falar para o Senhor: Senhor, me ajuda a de verdade. É Deus. Me ajuda a clamar de verdade. Porque às vezes a gente não quer gritar, irmãos. Às vezes a gente está no comodismo. E o Senhor está dizendo: sai do comodismo. Porque enquanto tu está no comodismo, eu não posso fazer nada. Clama a mim e se cala. Porque a gente tem o hábito de querer nos justificar. Foi falado aqui de justiça. E o Senhor está dizendo: eu quero até fazer justiça, mas para isso tu precisa sair da
frente. Porque enquanto você está na frente, eu não posso fazer nada. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. De repente, você tem alguém em casa que você olha a situação e está vendo uma ruína. De repente você olha para alguém dentro da sua casa e pensa que não tem jeito. Aleluia. De repente você já perdeu a esperança daquele que está dentro de casa. Deixa a chama do fogo acender o seu altar. Porque enquanto tem alguém doente dentro da casa, o Senhor me levanta e te levanta para orar. Porque se tiver tudo bem, tudo certinho, não falta nada, a gente não busca o Senhor. A gente não quer ter intimidade com Ele. E o Senhor tem falado que dias virão, irmãos, que Ele não vai ouvir algumas vozes. Porque virá um tempo de choro na terra. Oh, meu Deus. E que precisamos estar com a chama acesa no altar para clamar. Mas precisamos entender que esse clamar não é para a gente clamar só pelo povo da nossa casa, da nossa igreja. Não podemos ser egoístas. Porque a gente se preocupa mais com os nossos do que com o próximo. E o Senhor está dizendo, o mesmo amor que eu tenho por ti, eu tenho pela macumbeira, eu tenho pelo drogado, eu tenho pelo estrupador, eu tenho pelo aquele que está ali, que você olha, não quer nada comigo, mas o tempo é meu. Então, irmãos, não desista. Não desista daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque fazendo na sua vida está alcançando na sua casa. Então não deixe de orar, ainda que a sua casa esteja em ruína. Sabe por que muitas das vezes a sua casa está em ruína? Porque você esqueceu o caminho da adoração. Isso é para mim, irmãos. Estou pregando para mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você olha a sua volta, tem comida na geladeira, ainda que pouco, mas tem. Deus não tem deixado faltar. A porta está aberta. Quando não está aberta, Ele envia a provisão. Ele toca nos dedos para enviar a provisão. Então, ainda com um pouco de dor no corpo, está tudo bem, esqueceu o caminho da oração. Então, muitas das vezes, o Senhor manda a gente se olhar no espelho, contemplar. Rapidamente sai, né? A gente olha e sai. E quando a gente contempla no espelho, se você parar e chamar Jesus, pede a Ele para te dar olhar espirituais, visões espirituais para olhar para dentro de você. E Ele vai te mostrar o quanto nós somos egoístas, o quanto gostamos da mão dEle, sem querer fazer a obra dEle. Isso é para mim, irmãos. Estou acomodada, deixei o ponto de pregação e estou sofrendo a consequência por causa disso. Então, se Deus tem um trabalho na sua vida, faça, chame Ele, coloque Ele na frente. Ninguém é forte sozinho. Para com essa bobagem que alguém louva melhor, alguém tem a voz bonita, alguém prega melhor, que Deus não vê isso. Oh, meu Deus do céu. Eita, Jesus! Deus vê a sinceridade do coração. É com a voz feia mesmo que Deus quer que você louve a Ele. Para Ele sua voz está maravilhosa. É com a voz de trovão mesmo que Deus quer que você ore para incomodar o inferno. Entenda uma coisa, nessa tarde, Deus não vai mudar o tom da sua voz porque alguém quer para agradar alguém. Deus não vai mudar o seu jeito de ser para agradar ninguém, porque Ele quer te usar desse jeito. Porque se Ele não quisesse desse jeito, Ele teria te mudado, terra. Eita, glória! Fala, Oh, meu Deus do céu. Fala que Deus der escudo e paz. Não deseje mal aquele que te feriu, porque cada qual vai dar conta de si. Que para aquele grande dia
você não ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque a gente pensa que uma irritaçãozinha não tem nada. A gente acha até que estamos curados. Mas quando a gente bate de frente com alguém que nos feriu, queremos bater na pessoa. Porque o sentimento vem dentro. E é sobre isso que o Senhor quer falar também nessa tarde. Fala para mim da mágoa que tem dentro do seu coração. Quando você pensa na pessoa, você quer chorar. Meu Deus. Quando você encontra a pessoa, você sente ira. No reino do céu, irmão, não entra bagagem. E muitas das vezes achamos que estamos curados. Até quando a gente bate de frente com a pessoa, que a gente sente aquela agonia, sabe, aquela irritação. Ah, mas eu já pedi perdão, mas não está curado. Às vezes o processo é lento de cura. Às vezes existe algo mais, alguns desejos aí, alguns gostos de sangue na boca, na hora da ira, que o Senhor quer curar. Então, o Senhor está dizendo nessa tarde: abre o seu coração. Deixa eu fazer morada de fato, de verdade. Não se entrega pela metade não, porque quando eu dei o meu único filho, o sangue dele foi por inteiro, não foi pela metade. Foi por inteiro, irmãos. E precisamos entender que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, você gostando ou não. Eu gostando ou não. A princípio, a gente vai achar ruim, a gente vai murmurar, vai gritar. Mas o que me chama a atenção nisso tudo, e quando a gente grita, o Senhor está ali: vem cá, deixa eu passar azeite na sua dor. Deixa eu curar você dessa raiz de amargura. Deixa eu te sarar desse trauma que tanto te incomoda. Na hora que alguém que te feriu passa por você. Irmão, isso aqui é uma consagração. Estamos em uma campanha. E o Senhor está dizendo: é tempo de se esvaziar. É tempo de falar tudo aquilo que você tem vontade de fazer para Ele, que não é do agrado dEle. Que tem coisas que é até vergonhoso contar para um irmão ou para uma irmã. É necessário confessar para Ele. Porque se eu não confessar que eu estou doente, como é que eu vou ser curado? Se eu não confessar que eu preciso de ajuda, como é que eu vou ter ajuda, irmãos? Eu preciso confessar para Deus onde está doendo. Eu preciso confessar para Deus que o meu coração está ferido, está sangrando. Eu preciso confessar para Deus que quando eu vejo aquela pessoa, eu quero bater, eu quero matar. E é verdade, irmãos. Não adianta chegar na presença do Senhor mascarado, porque Ele me conhece e te conhece. As pessoas te conhecem de ouvir falar, mas Ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece o seu deitar, o seu sentar, o seu levantar, o seu caminhar. Ainda antes da palavra vier no seu coração, Ele sabe o que é que você vai falar, o que eu vou falar. Então não adianta chegar para Deus cheio de roupa, cheio de palavras bonitas. Se humilha, irmãos. Se humilha. Ai, irmão. Quando eu me ajoelho, eu não sinto vontade de falar nada. Quando eu me ajoelho, eu não tenho mais o quebrantamento para chorar. Fala para Ele que a terra seca é você. Louvado seja o nome do Senhor. Pede para Ele derramar o quebrantamento dele dentro do seu coração, porque eu tenho pedido isso direto. E entenda uma coisa: quebrantamento não é emoção, hein? Emoção é uma coisa, quebrantamento é outra completamente diferente. Quebrantamento é como o Senhor usou o irmão aqui. Ele se sentiu compadecido pela luta da irmã e guerreou a guerra da irmã, ele tomou para ele. Ele chorou pela guerra da irmã, isso é quebrantamento. Quando você ouve falar que alguém está numa situação e que nada acontece, você vai se ajoelhar, nada acontece, você vai questionar: Senhor, por que eu orei e nada aconteceu? O que está acontecendo? O erro está em mim, está nela, revela. É o Senhor que está trabalhando, é para eu botar a mão, é para eu tirar a mão. O que o Senhor quer que eu faça? Oh, meu Deus. Porque a gente tem o hábito de ser quebrantado até às vezes. Mas não pergunta o Senhor se pode colocar a mão.
Isso é muito sério. Porque vivemos em uma geração de ore por mim. Vivemos em uma geração onde o sono da indolência tomou conta do povo de Deus, a qual ele entende que é mais fácil a irmã orar por mim do que eu abrir a boca para orar e para clamar. E o Senhor está chamando a mim e a você. O Senhor da ceifa, como foi louvado. O Senhor da ceifa está chamando, irmão. Quem quer ir por ele a proclamar o Evangelho para a alma que estão perdidas? Porque muitas das vezes é interessante falar isso, que muitas das vezes tem gente dentro da igreja que a chama está apagada, irmãos. Aí fala assim: Senhor, eu estou precisando de um abraço, o Senhor está mandando abraçar. Eu estou precisando de oração, o Senhor está mandando eu orar. Eu estou como terra seca querendo me encher, o Senhor quer me usar para encher os outros. Mas a gente não compreende, irmão. Deus não dispensa ninguém com a mão vazia. Na medida que você dá, você recebe. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Na medida que você renuncia a sua dor, renuncia as suas lutas, para lutar a luta de alguém, o Senhor olha para você com um olhar de misericórdia e vai lá e atende aquele pedido que está lá parado. Sabe por quê? Porque ele tem falado com você para fazer, falado comigo, eu não quero ir, tu não quer ir, então vai ficar com a bênção retida. Porque ele está dizendo, faz para mim primeiro. O Senhor está dizendo, faz para mim primeiro, e eu estou entendendo o mistério. Se você tem um chamado, se você parou o chamado no meio do caminho, começa a orar, começa a se humilhar e pedir as ferramentas que você precisa para exercer o chamado. Porque muitas das vezes a gente não pede isso para Deus, sabe que tem um chamado, mas estamos com a boca fechada. Fala só glória a Deus e aleluia. Senhor, eu preciso de ferramenta. Falei, Senhor, eu pequei contra ti, eu fechei o ponto com a minha mão. Mas eu quero me redimir, Senhor. Me dá de volta as ferramentas que eu preciso para trabalhar para ti. Me dá de volta, Senhor, um lugar para que eu possa proclamar a tua palavra. Senhor, traz de volta os instrumentos, Pai, que eu doei para a sua obra. Aleluia. E eu creio que Ele vai fazer. Ele me deu uma ordem de mudança de veste. Eu falei, Senhor, é contigo mesmo. Eu não tenho dinheiro, mas é contigo mesmo. Eu sei o que vai prover. Irmão, precisamos ser ousados em Cristo. Porque a obra é dele. Tudo é dele. Se ele deu uma ordem, ele vai suprir toda a necessidade da ordenança que ele deu. Ele vai arrumar o lugar. Ele vai arrumar a costureira não vai nem cobrar, ele vai arrumar o pano, ele vai mandar fazer terra. E o nome dele vai ser glorificado. E às vezes olhamos para dentro do nosso guarda-roupa, queremos pegar a roupa e guardar uma roupa que Deus não se agrada mais para vestir. E não queremos dar. E o Senhor está dizendo, na medida que você tira, eu te dou. Enquanto você não tirar, eu não posso dar. Como que eu vou mudar as suas vestes? Se você está se retendo que eu estou mandando abençoar alguém, tu não abençoa. É para mim mesmo, estou entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente precisa entender o que é que Deus está falando. Porque na medida que a gente começa a ouvir, começa a executar o que Ele está falando, a chama começa a arder dentro do nosso altar. E a gente quer compartilhar essa chama ardendo para alguém. A gente quer falar do amor dele para alguém, porque o altar do coração está em chamas. Oh, meu Deus do céu! A gente olha para alguém, a gente já tem a sensibilidade de abraçar e dizer que Jesus ama, cura e liberta, porque a gente quer compartilhar o fogo que está sobre o altar que não se apagará. Oh, meu Deus do céu! E é sobre isso, irmãos. Não deixe que o ladrão da palavra venha roubar o que foi dito nessa tarde para você e para mim. Guarda na tábua do seu coração e quando chegar em casa, irmão, senta-se, deita, vai no banheiro, vai na cozinha, não sei. Mas começa a questionar o Senhor, o que você tem que fazer. O que você tem que fazer para entrar no eixo com Ele. Qual é a renúncia que você precisa saber, porque é Ele quem sabe, é Ele quem vai dizer, eu não sei de nada. O Senhor já falou comigo da minha renúncia. Que muitas das vezes, irmão, não entendemos que quando Ele quer mudar as vestes, eu vou contar isso aqui, eu quero parar, gente.
Uma vez eu fui para uma consagração lá na Mangueira. E eu estava com um vestidão lá no pé. Só que o vestidão estava um pouco colado. E a irmã me chamou para ir para o altar. E eu com vergonha, sem querer ir para o altar. Eu falei, meu Deus, vou fazer o que no altar? Saí do trabalho, tinha ido lá. Parei no altar, fechei o olho, fiquei quieta no Senhor. O Senhor falou, tira esse vestido agora. Eu falei, abri o olho, olhei para o lado, falei, Jesus, como que eu vou tirar? Aí o Senhor falou, vou te mostrar. Eu falei, amém. Fiquei, tive a oportunidade. Quando eu tive a oportunidade que eu me sentei, o Senhor falou assim, você teve a oportunidade? Quem estava atrás de você estava olhando para seu corpo e não para sua veste. Estava olhando o que você estava oferecendo aí, o seu corpo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por quê? Porque estava sensual. E não entendemos que a roupa colada no corpo fica sensual. E por isso a gente ouve gracinha na rua de homem. Aleluia! E a gente se classifica que está certa. Sendo que a gente está errada. Saí do altar morta de vergonha. Chamei a irmã Lene, eu tenho um vestido aí, eu tenho que tirar esse vestido agora. Ela deu. Eu falei, tu quer esse vestido? Vestido de quase 300 reais. Ela, eu quero. Ela é baixinha, né? Ela ia ficar bom. Em mim não estava legal. Tirei o vestido na hora. Ela me... Eu não sei onde Jesus achou aquele vestidão parecendo um roupão. Aleluia. Eu só sei que ele providenciou na hora. E eu fiquei muito, mas muito constrangido, irmãos. Mesmo assim, o inimigo não satisfeito, eu estava de saião, de copo, no ponto de ônibus. O inimigo não satisfeito e me enviaram para perguntar se eu fazia programa. Eu me olhei da cabeça aos pés e falei, Jesus, o que está acontecendo? Será possível que até com a roupa que eu estou de crente, de copo, não estou com cara de crente a ponto de um homem me fazer um convite desse? Senhor, há poder no teu sangue. Realmente eu preciso me consertar com o Senhor. Porque eu não sei o que foi que estava vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a gente não entende que tem certas roupas que já não se enquadram mais. Deus já não se agrada mais. E às vezes a gente está perguntando, Senhor, o que está faltando? Senhor, por que nada está acontecendo? O Senhor está dizendo, vem para o particular que eu te mostro. Vem para o particular que eu vou fazer a chamardeira do seu altar. E você vai entender o que eu tenho contigo na terra. Precisamos entender isso, irmãos. Amém? Fica essa palavra aí na tábua do seu coração. Com honra e glória do nome do Senhor. Eu acabo de pedir a oportunidade em nome de Jesus. Agora, bem rápido, quero agradecer o Senhor, né? Pela vida, né? Pela pastora. Aleluia. Deus já está usando divinamente também, né? Aleluia. Assim como todos estão aqui, eu fico Deus usa também. Agradecer pela sua vida, pela o Senhor está agindo. Aleluia. Meu nosso favor. Eu quero desde já também agradecer, né, mais uma vez a pastora, pastor também Cília também, né? E nossa diaconisa Karina, nossa também missionária, missionária também, diaconisa Naira, está nos ajudando também, né? Esse negócio. Está nos ajudando para. Está nos ajudando, né? E também a todos que estão aqui.